Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 11, sobre a Igreja. Cremos, professamos e ensinamos que a Igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Essa pedra é o próprio Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, 11. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento, e Jesus a principal pedra de esquina, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. Ela, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade, é a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Ensinamos que a igreja é una e indivisível, um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Ponto 1. Nomes e títulos. A palavra igreja significa literalmente chamado para fora, e era usada para designar a assembleia ou ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Temos uma amostra desse conceito no Novo Testamento. A igreja é um grupo de pessoas chamado por Cristo para fora do mundo a fim de pertencer a Jesus, ter comunhão com Ele e fazer parte da família espiritual de Deus. Há diversos termos no Novo Testamento para descrever a igreja. Como figuras ou ilustrações, temos corpo de Cristo, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, 22, 23. E povo de Deus, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 16. A igreja também é identificada como noiva de Cristo, ou esposa do Cordeiro. Trata-se do mesmo tipo de figura para ilustrar o relacionamento entre Deus e Israel no Antigo Testamento. A intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona fazem dele o símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Há muitos outros termos como crentes, santos, eleitos, discípulos e cristãos e caminho. 2. Seus membros. A igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Cristo. A verdadeira igreja é constituída por todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, formando o corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo, e cada crente salvo é membro desse corpo. A vida cristã não é solitária, pois nenhum membro vive isolado do corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. A conversão da pessoa leva à comunhão com um grupo de crentes em Jesus. A cabeça da igreja é Cristo, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo, e acrescentando ao corpo, ou seja, à igreja, aqueles que herdam a salvação. Refutamos e repudiamos qualquer outro fundamento da igreja que não seja Jesus Cristo. Negamos que exista a igreja se Cristo não for glorificado nela e se o evangelho não for proclamado, crido e obedecido. 3. Sua eleição. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1, 2. Pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um. Efésios 2,14. Pois todos nós fomos batizados em um espírito,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 4. Na Igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. 4. Igreja atuante e triunfante. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo, lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A igreja triunfante é constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e que agora estão com o Senhor Jesus. Eles e nós pertencemos à mesma igreja, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3,15. A igreja atuante emprega armas espirituais no bom combate, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Ela permanece firme nessa batalha contra o mal, e isso vai durar até a vinda de Cristo. 5. As ordenanças da igreja. São duas as ordenanças da igreja, o batismo em águas e a ceia do Senhor. Rejeitamos o termo sacramento e usamos a palavra ordenança, do latim ordo, fileira, ordem. Tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus para que fossem observados pela igreja. Essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica, mas são um rito simbólico universal e pessoal que apontam para as verdades centrais da fé cristã. O batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual em quem deles participa. Esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo submeteu-se ao batismo de João Batista. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3, 14 e 15. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública dessa união. A ceia do Senhor é o memorial de sua morte em nosso lugar. 6. A missão da igreja. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. A igreja foi eleita para a adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. O evangelho é proclamado a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social, pois o campo é o mundo. Mateus 13, 38. Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Portanto, entendemos que é responsabilidade da igreja a obra missionária. A edificação é realizada por meio do ensino da palavra nas reuniões apropriadas da igreja, como o culto de ensino da escola bíblica dominical. A igreja também exerce o ministério de socorro e misericórdia, que inclui o cuidado dos pobres e dos necessitados, e não somente dos seus membros, mas também dos não membros. Enquanto membros da igreja, somos o sal da terra, proporcionando sabor à vida e evitando a putrefação da sociedade ao combatermos o pecado e a corrupção. A igreja tem o papel de ser a luz do mundo, e essa luz resplandece por meio de nossas boas obras. Ensinamos que, para a consecução da nossa missão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes e Cristo concedeu líderes para servir a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12.